Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui animados. Faz tempo que a gente não grava, hein, Ana Rara? Não faz. Faz um tempo. Eu tava com saudade disso daqui, desse clima, dessa harmonia, dessas conversas interessantes que sempre crescem e agregam para todo mundo, para o mercado imobiliário como um todo, com certeza, esse mercado que a gente ama tanto. E aí, que bom que nós estamos aqui hoje, que você convidou essas pessoas incríveis. Eu vou deixar você apresentá-los aqui pra gente. Que já estão monopolizando o mercado aí, né? Isso, assim, mas estão trazendo tudo que traz tech e tecnologia junto. Se for de uma forma simples, ela tende a ser abraçada muito rápido. Uhum. Então, possivelmente, é isso que a gente vai conversar. Eu, assim, também quero conhecer mais a fundo o sistema, porque você que conhece mais ele, né? Você tá lá no dia a dia da operação do aluguel e tudo mais. Mas então apresenta lá seus convidados, Sim, vamos aí conversar. Estamos com o Rafael e o Arthur, sejam bem-vindos. Obrigada por aceitarem o convite de contar um pouquinho a história de vocês aqui no Conversas A3. Obrigado. A gente agradece o convite. Vai ser um prazer a gente trocar ideia, entender um pouquinho melhor qual que é a visão de vocês sobre esse casa, né? Porque querendo ou não, eu acho que o melhor feedback que a gente tem hoje é de quando tem um cliente usando, né? E principalmente quando é alguém que, inclusive, hoje já tá o inverso, né? Que normalmente é a gente que tá do lado de lá, né, Arthur? Fazendo as gravações. Hoje é o inverso, hoje nós estamos de cá. Mas muito obrigado, legal. valeu. Então vocês já têm, assim, também, vocês gravam podcasts e tudo mais. Eu já ia perguntar se vocês estavam animados, assim, se vocês estavam tudo certo, mas então vocês já são acostumados com câmera, com microfone e tudo mais. A gente faz essas gravações porque é sempre interessante ouvir o cliente. E quando a gente tá no frente a frente, assim, sempre surgem ideias novas, né? Eu e o Viana, a gente sempre vai conversar com o cliente e das reuniões saem ideias até para a evolução do sistema, tá? Então, a gente sempre gosta desse contato com o cliente para a gente sempre continuar evoluindo, ouvindo, tendo feedback. Mas na verdade eu quero saber a história de vocês, não eu como cliente. Quem são vocês? Como surgiu a ideia desse sistema? Quem é mais tech, assim? Vocês são sócios? Vamos lá, nesse sentido. Vocês são sócios. A Escasa ela é constituída por 4 sócios. Certo. Tá? Eu, o Arthur, o Viana e a gente tem mais 2 de tech também. Uhum. Eu também sou de tech, só que hoje eu sou o CEO da Escasa, eu fico ali administrando para que a máquina funcione, né? Eu conecto o comercial e o desenvolvimento para eles funcionarem bem. Mas ela surgiu, a Escasa ela surgiu há 3 anos atrás, lá em casa. Eu desenvolvi um sistema porque tipo Apple na garagem. Na garagem ali, ótimo. Eu tinha uma dificuldade, eu precisava gerenciar. Início próspero. Início próspero. É isso aí. Eu tinha uma dificuldade, eu tinha que gerenciar alguns imóveis próprios, né? E aí não tinha como fazer essa consulta de forma rápida, tinha que ficar consultando vários imóveis, vários sites. E aí eu construí uma ferramenta que automatizou todo esse processo. Só que ela foi para mim mesmo, porque a gente estava comentando mais cedo, né, que a gente veio de um mercado que não é do mercado imobiliário, então a gente nem sabia dessa dor de fato para o mercado. Então eu era do mercado educacional, o Viana no mercado de logística, e aí eu construí essa ferramenta e ela ficou no meu computador e eu executava ela lá, rodava quando precisava, uma vez por mês e foi assim. Conheci por o caminho aí, o destino me apresentou o Viana, que é comercial. Eu nunca tive essa veia Rafael comercial. Viana, né? Rafael Viana. Tá. Isso. Exatamente. Eu nunca tive essa veia. Acostumado a me chamar de Viana. Nunca tive essa veia comercial, então quando eu conheci o Viana, um dia a gente estava conversando e eu comentei sobre esse sistema. E a gente, por acaso, fazia um coworking lá na região do Eldorado e eu comentei sobre o sistema e ele falou, olha, vamos ver se tem mercado para isso. E aí ele conversou com alguns possíveis clientes. Quando ele chegava e falava do sistema, o pessoal queria subir na mesa, queria dar um beijo nele, abraçar ele. Aí a gente, não, então esse negócio tem que ir pra frente, a gente tem que colocar, tem que fazer isso virar um negócio de fato, né? E aí desde então, aí tem 2 anos, né, que a gente tá com a Escasa e aí a gente tá conseguindo colocar ela para funcionar. Mas muito legal. Então você trouxe a visão do business, a visão mais assim do negócio e comercial. Justamente. Mas você veio de que mercado agora, Viana? Vamos lá, assim, por que você teve essa visão comercial e como que foi esse início com quem que você apresentou esse processo primeiro? Então vamos lá dos primórdios, né? Uhum. Lá da época que ainda tinha cabelo. Nunca conheci ele. Da vida tinha cabelo. Então, eu trabalhei na área de suporte muito tempo. Então, eu vim
de uma empresa na área de medicamento, que chamava Merck Sharp Dome. Trabalhei como suporte. Lá eu tive a experiência de trabalhar com a área de tecnologia voltada para logística, certo? Saí de lá e fui para TOTUS. Certo. Na verdade, ok. antiga PC Sistemas, hoje TOTUS, que inclusive é aqui próximo de Sim. vocês. Uma das maiores do Brasil hoje. Isso, justamente. Se não a maior, acho. É a maior? Trabalhei na área de logística há um tempo, com um foco na área de uma solução chamada WMS. Uhum. Saí de lá e eu montei uma empresa para mim e acabei me tornando concorrente direto da TOTUS. Chama Kaizen Solutions, a outra empresa. Mas a TOTUS, ela não tem esse negócio de pegar também e terceirizar partes da operação para outras empresas? Não, eles saem comprando. Eles estão adquirindo Ah, negócio. entendi. Eles Saem adquirem para... comprando. Entendi. Justamente. Entendi. Vai Aí ser com o modelo de realmente eles negócio fazem depois. isso, eles colocam dentro do modelo e empacota e vende o nome Entendi. TOTUS. Praticamente todos os produtos da TOTUS hoje foram aquisições que eles fizeram, remodelaram o nome e identidade e colocou para poder vender no mercado. Perfeito. Saí da TOTUS, montamos a outra empresa, foi lá que a gente conheceu o Arthur. O Arthur é amigo de um dos meus outros sócios que estão lá. E no final das contas, começou. Quando foi que eu tive essa visão que poderia ser bom? A gente fez a locação do prédio, inclusive a gente divide como um coworking. O dono desse prédio ele tem mais de 300 imóveis de locação Certo. próprios. Isso é de uma família. Então eles têm uma holding familiar que toma conta desses imóveis. E essa holding familiar tinha essa dificuldade que todo mundo tem. Só que na minha cabeça, cara, holding não é coisa deles, beleza. Quando o Arthur mencionou da possibilidade, falei, cara, faz sentido. Mas espera aí, olhando isso em larga escala, não vai ser bom só pra eles. Vai ser bom pra fulano, ciclano, beltrano, e aí assim segue. Outras imobiliárias, beleza. Fui dar uma olhada, fui trocar uma ideia com ele, ele falou, Rafa, eu tenho interesse, eu pago quanto você quiser num sistema desse. Porque Vai prejuízo somar, monstruoso. né? Inclusive, nos dias, nesse dia que ele mencionou isso, ele teve um prejuízo de mais de 90 mil em um galpão que ele alugou para uma empresa. Os caras mudaram devendo horrores de energia, horrores de água. Ele falou que, Rafa, tudo o que eles ficaram lá não cobre o prejuízo que eles me deixaram. Sim. No final das contas, startamos o processo, troquei uma ideia com ele, a gente fez um teste. O Arthur fez uma mágica com os meninos aí, né? Colocar no sistema para rodar aí num fim de semana. Isso foi bem legal, porque depois que a gente descobriu a possibilidade do que era a Scasa, né? Que até então nem tinha um nome Scasa, né? Depois a gente conta um pouquinho do nome, que Perfeito. é divertido. Então, quando a gente entendeu que o mercado almejava por algo assim, que inclusive já até tentaram fazer, só que não tiveram sucesso aqui no Sim. mercado de Goiânia, tá? Isso, inclusive, foi uma das nossas dificuldades, que o pessoal no começo não estava acreditando que era possível. A gente teve que ainda convencer eles de que era possível. Então, desde então, a gente trabalhou freneticamente para colocar a solução para rodar. E é incrível que eu acho que em 2 semanas a gente já tinha um MVP rodando no mercado, já testando e funcionando. Assim, obviamente, Sim, bem dentro limitado. da Dentro de possibilidade MVP, ali. Claro, dentro de MVP. Mas eu acho que ele tava muito evoluído para ser um MVP. Ou se você olhar... Vamos descomplicar um pouquinho. Eu ia falar. Vamos descomplicar um pouquinho, porque se a gente estivesse no tech, talvez a gente Todo mundo já ia entender. já entenderia. Mas assim, a gente está dentro do mercado imobiliário. Vamos falar MVP. Quem que pode explicar o que é MVP de uma forma bem simples, descomplicada? Mínimo produto viável. Perfeito. Eu preciso desenvolver uma solução básica, colocar na mão de um usuário final que vai ter o uso daquela solução, ele vai testar e validar para mim se aquilo ali faz de uma sentido. forma descomplicada. De uma né? forma extremamente complicada. Tipo assim, sem muito filtro, né, Arthur? É tipo assim, o básico do básico. Assim, a gente resumindo, acho que de um jeito mais prático, é legal porque, assim, se você for parar 2 anos para construir uma solução, até você colocar ela no mercado, ou você já tem concorrente, ou daqui 2 anos você vai descobrir que a forma como você construiu não era Já o que não o cliente desejava. Sem dúvida. Então, a gente lança o MVP, um produto bem simples, e ele vai evoluindo com a conversa com o cliente, e a gente evolui junto com o cliente, que é o ideal, né? De dentro para fora. Não é uma coisa que foi criada de fora e depois é colocada à força dentro de um mercado. Arthur, eu queria saber o seguinte, assim, porque você é a parte mais tech. Eu adoro conversar com pessoas tech, né? Tanto é que a gente estava falando do Go InovaCast. O Go InovaCast é realmente um podcast de inovação.
e a gente conversa com pessoas bem disruptivas, mas eu queria saber se essa pegada tech que você tem, ela sempre veio com você, ou se você teve que adquirir ela pela necessidade de ter que administrar os processos da sua família e tudo mais, né, nesse sentido. Não, sempre. Eu tenho até a gente tem um sócio, que é o Ellen Paulo, ele é meu primo, inclusive, que foi a partir dele que surgiu o meu interesse pelo desenvolvimento, que ele fazia faculdade, eu vi ele fazendo alguns trabalhos e me despertou esse interesse. Então, eu sou formado em sistemas de informação e pós-graduado em arquitetura e engenharia de software. Legal. Então, eu trabalhei na LG Sistemas, é uma empresa muito grande aqui de Goiânia, a parte de RH é a maior do Brasil, né? Fica na cidade empresarial, é bem legal o processo. Hoje eles chamam lugar de gente, mudou de Tá. nome. Tá. Então eu trabalhei lá, trabalhei numa outra empresa que também era da área educacional, então eu fiquei 6 anos aí no mercado e eu sempre tive muita vontade de fazer algo a mais, então eu não ficava muito quieto. Com 5 anos de mercado, eu era gerente de desenvolvimento com 21 anos, eu acho. Que legal. Então, assim, Olha só. e eu tinha o interesse de ir mais longe. Eu acho que até tive essa dificuldade, que o pessoal me limitou onde eu trabalhava. Falou, ó, você chegou onde você tinha que chegar, agora que não tem muito pra onde ir. Né? Só se alguém morrer. E olha lá Vou ter também, né? Tipo, vou ter que matar quem mesmo? Tipo aquele negócio da, como é que é? Da letras lá do, não sei o que de letras. Academia Brasileira de Letras. Pra vagar uma cadeira tem que ter uma morte. Você assim, mas que loucura, só coloca uma cadeira lá. Não, tem que ter alguém. E a partir disso, tinha uma vontade ali dentro de construir algo maior, que eu cobrava muito a minha supervisão, algo a mais, né? Chegou num ponto que era desmotivante o que a gente estava vivendo, né? E aí eu decidi construir a minha primeira empresa na área de tecnologia. Já voltado assim, já dentro do mundo de startup, já dentro realmente do universo de tecnologia, é isso? Exatamente. Tá, é uma empresa que desenvolve soluções para a área educacional, né? Em instituições de ensino na área de pós-graduação, curso técnico, tudo isso a gente consegue atender. Essa foi a minha primeira solução, ela está aí no mercado até hoje. Aí eu tento conciliar ela um pouco aí com a Scasa, né? Que veio depois. A Scasa já é bem mais nova, 2 anos. A Educ Tecnologia eu já tenho ela há 5 anos. Tá? Então eu sempre vim desse mercado aí de tecnologia. Muito legal. E quando você, Viana, assim, no caso, encontrou com ele, como que você entendeu que seria uma parceria realmente de sucesso, né, nesse sentido? Porque a gente sabe que uma empresa, elas são pessoas. Sim. E o início de uma empresa é uma sociedade. E uma sociedade, ela tem que ter a sinergia entre você acreditar na mesma coisa que a pessoa, mas você ter habilidades complementares para vocês conseguirem desenvolver. Então, como que você conseguiu ter essa sinergia? Foi num clique? Foi no primeiro? Foi imediato? Foi dentro da solução que você viu? Falou assim, olha, eu vou pegar essa solução e depois a gente se resolve? Como é que é? Pra mim foi fácil, até porque eu tava passando por um problema dentro da sociedade da outra empresa. O Arthur fazia parte do processo, assim, de forma geral, porque ele trabalhou um tempo com a gente dentro da Kaizen, quando ele tava começando Ele dividiu o tempo, né, Arthur, dentro da Kaizen com a Educ, quando ele começou a Educ. A gente tava precisando na época, dentro do que a gente precisava, só o Arthur, que a gente conhecia, podia ajudar a gente naquele momento, até porque era um processo bem complexo. Eu já conhecia o perfil do Arthur, já sabia, vamos falar assim, quando a gente fala de sociedade, a gente tem que falar de índole também, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito complexo você ter uma sociedade com pessoas que você não confia. Então, foi aí que, quando ele comentou, eu até cheguei nele e falei, cara, tô atrás de ter algo a mais, meio que igual ele, né? Tô passando por uns problemas, não queria ficar só dentro de um barquinho, vamos dar uma olhada em que dá pra poder ser feito. A gente startou o processo. Comentei com ele, ele falou, falei, cara, eu topo, vamos ver. E nesse processo, quando a gente fala em ter alguém como sócio, você confiar naquela pessoa, eu acho que é 90% do caminho. E eu já conhecia o perfil dele, já sabia o que ele fazia. O meu outro sócio falava, brincar assim, ele nem sabe se falava muito bem dele, vai ficar sabendo agora. Então, tipo assim, era meio que
o Arthur, Deus no céu, o Arthur na terra. Cara, quem resolve o problema... Não, o Arthur faz isso. Ah, Então, que legal. pra Que mim foi legal, assim, que cara... legal. É bom a Tô gente em bom ter lugar. também Justo. esse tipo de feedback, não é, Arthur? Assim, porque isso demonstra, assim, nossa trajetória de vida. Tá dando Justo. certo, É, né? nesse Tá sentido. no caminho bom. Justamente. E deu muito certo, a gente trocou uma ideia na época, colocou pra rodar. Eu acho que a gente dá muito certo porque, assim, o Arthur, ele tem uma visão... a gente que trabalha na área comercial, a gente tem um... Cara, o cliente quer isso. O Arthur é minha Ana Rara, sabe? Lá na casa. Rafa, pera aí, mano. Cara, isso não dá pra fazer. Em 2050 a gente arruma. Justamente. Então, tipo assim, tem coisa que realmente, quando a gente tá dentro do cliente, a gente vai vislumbrar certas coisas, você começa a ver os problemas, você meio que se coloca no lugar do cliente. Quem é comercial? Eu sou assim. Pode ser que nem todo comercial seja assim, mas eu sou assim. E aí eu passo pra ele vai dando os nortes, vai direcionando. Eu acho que isso casou muito bem, porque, tipo assim, Rafa, você faz a parte que o Arthur faz, eu tenho curso de desenvolvimento, eu faço, se for preciso, A gente consegue, mas... amarrado. O Eu que ele entendi. faz em 15 minutos, eu vou gastar uma semana pra fazer. Sim, eu entendo. Tipo assim, o meu perfil é muito mais comercial, então eu vou pro cliente, eu entendo. Quando o pessoal fala, eu desenrolo toda a parte técnica, mas tipo, cara, vai mexer com a hora de API de fazer integração. mesmo. Arthur, vem cá. Então, tipo assim, Por isso que compõe, né? E é importante você conhecer, né? Assim, você não precisa de executar, mas conhecer é importante faz para Até pra ter o inclusive rumo ali, muito né? importante. até pra não chegar lá com uma bomba pro Arthur lá e o Arthur ter que desfazer o negócio inteiro, porque talvez você, por não entender, pudesse ter falado alguma coisa Justamente. totalmente fora ali. Né? É. Acho que é nesse sentido. E vocês falaram assim do nome. Eu quero saber do nome, assim, como que veio o Scasa, né? Assim, Scasa. Quem que sugeriu? Então vamos lá. O Viana chegou desse cliente que ele comentou, que é dono de 300 imóveis aqui, né? Então ele chegou, era 4 casas pra cima onde a gente fazia o coworking, né? Ele chegou lá depois das 18 horas, inclusive. Aí ele chegou, cara, eles ficaram maravilhados com a solução. Se existir, eles querem até comprar. Porque eles nem entendiam que ia ser um sistema como serviço, né? Eles queriam comprar. E aí o Viana chegou e eu tenho um outro sócio na Educ. Né? Ele tava lá comigo. Também chama Rafael. Tá. Por isso, por isso do Ah, Viana. entendi. É o Rafael Menezes. E aí, quando o Viana chegou, eu falei assim, não, então temos uma empresa aqui, vamos fazer uma empresa de verdade agora? Aí, então vamos contratar um domínio e dar um nome pra empresa. Na hora. Na mesma hora. Na hora. Parou. Abre o registro BR, vamos lá. Vamos Eu lá. tinha um crédito dentro do registro BR na Gente, época, parece tá que eu vendo? tô vendo o Marcos Henrique. É igualzinho. Vamos fazer, vamos lá. Não, vamos fazer e é pra fazer. Tanto é que a gente liberou em 2 semanas o MVP. que E já tava Sem com o nome dúvida. da empresa. Com tudo, já tava com a cara Prontinho. que tinha que ser. É. Não foi algo... E aí a gente tomou a decisão de fazer. Como é que a gente vai dar nome? Porque eu sempre tive muita dificuldade nessa criatividade de nome, de logo. Nossa, Deus. É terrível. É muito difícil pra mim, né? Então a gente jogou lá no Google gerador de nome de empresa. Legal. Começou Tá aí? bom. Já Não é não, Não, calma. isso é ótimo, assim, Você a não viu criatividade, ainda. ela é... Ela é Tem os caminhos ela é aí, né? incentivada por essas tecnologias Então, vamos- todas aí. Já que a gente tá na área de tecnologia, vamos atrás da tecnologia pra ajudar, né? Tá certo. A gente sempre fala, nada é copiado. Se tivesse a gente Iris se inspira. Aí, ó, A Iris eu faço um monte de coisa com ela, assim, já hoje. A Iris é a nossa inteligência artificial que resolve pelo WhatsApp. Então, assim, ela destrava a minha criatividade em todos os sentidos. Quando eu tô assim, cara, como é que será que eu escrevo isso? Crie, não sei das quantas. Às vezes não vai ser nada daquilo, mas destrava a criatividade. Acho que esse é o Exatamente, importante. exatamente. É ter um ponto de partida, né? justamente. Você construir alguma coisa do zero, assim, se alguém consegue, eu Bom dou pra ele parabéns, ali, né? mas eu não consigo do É muito nada. complexo. Né? Eu acho que tem que ter um pontapé inicial. E foi daí que surgiu. A gente viu um nome lá, Scasa. A gente rolou lá 10 páginas lá, a Scasa. Eu gostei desse nome aí. Até lembro, eu falei assim, apontei, esse nome aqui é bom, hein, Scasa. Aí os meninos também gostei. Falei, mas essa logo aí não tá legal, não. Aí a gente Não tinha nada procurou a uma ver, né? outra logo, juntou uma logo com esse nome, e aí registrou o domínio Rapidão, e ficou assim? Scasa. No mesmo dia, tá? Menos de 1h30. Menos de 1h30 a gente já tinha um domínio registrado. E aí, o final de semana, isso foi na sexta-feira, no final de semana, a gente ia trabalhar em construir o MVP. Aham. Até aí,
ok, maravilha. Homes Casa, a gente já tem site, mandou fazer tudo. E aí, Fizeram a Domínio camiseta. tudo pronto. camiseta, A logo feita. a logo feita. Mas não era essa logo, não. Ah, Era outra. Era uma outra logo. Depois a gente fez um rebranding pra profissionalizar a coisa. Entendi, um Tá, negócio saquei, muito saquei. assim, né? Aí o Viana marcou com o cliente pra apresentar depois de 2 semanas o sistema. E aí a gente sentou numa mesa lá com 10 pessoas. E aí o pessoal Ele viu fechou a o empresa sistema, o toda pessoal você. ficou maravilhado. Meu Deus do céu, você só clica ali e já tem o boleto pra imprimir. Isso aí vai salvar a minha vida. O pessoal ficava maravilhado mesmo, assim. Era até muito divertido participar dessas reuniões no começo, assim. Você O viu? Já a pessoal gente assim, cai numa lágrima. Eu já tive, Nossa. eu já tive caso de cliente que chorou. Chorou na mesa comigo. As meninas do financeiro, do imobiliário que de Goiânia, não posso citar nomes. A menina chorou na mesa, falou assim, cara, eu ia pedir demissão porque eu não aguentava mais, você acredita? Falou na minha cara. A dona não sabia, a dona ficou doida na hora que ela viu. Falou, não é possível que tava nesse nível, né? Mas querendo ou não, é muito É porque complexo. tem que entregar, né? Aí tem Como que é que entregar faz? e a É. pressão tá ali e é uma pressão financeira, porque e também não é uma pressão que depende única e exclusivamente de você. Total. Depende do cara pagar e ter a boa Justamente. índole pra ficar Pra ali. mandar ali a fatura pra você ler, pra você saber os dados e tudo. Então, mais E- massa. E aí, durante essa reunião aí, finalizou a reunião, aí a dona, acho que é a filha do dono, né? Ela falou, mas por que Escasa? Aí esse aqui Bugou, já né? começou a querer até rir, assim, ele não sabia o que falar. Ele foi começar e aí me deu um estalo, assim, que Deus te iluminou, né? acho que a gente até teve um cliente, Anjos apareceram. apareceram de forma instantânea e me deram uma luz lá. Que assim, ou eu ganhava na Mega Sena, ou eu tinha essa A ideia, resposta, entendi. a resposta para isso, que não fosse achamos no Google. né? Então, uma luz me veio de falar sobre, porque o nome é Escasa. Então eu falei, isso aqui é uma junção de scan, de escaneamento, de casa. Ficou bom esse. Ficou muito bom. Esse anjo tá de parabéns. Tá. Ele consultou realmente o Google também, com certeza. Chamou o chat GPT e falou, me dá uma sugestão de nome. Mas foi Mas, muito... pô, foi na bacana. hora eu buguei. E a cliente perguntou, eu falei, meu Deus Porque como é do que céu. eu conto, E a né? cliente- E aí Assim, eu não ri, né? E a cliente deve ter faz todo sentido. Assim, Fez igual você, todo Faz, mundo vai. faz igual vocês quando eu falo de escaneamento de casa, né? Que é de fato o que a Escasa faz, né? Tem muito a ver com o nosso processo. destrincha ali tudo que tá dentro do Exatamente. imóvel. E Viana, então assim, você que é o comercial, explica um pouco do sistema Escasa. Eu acho que é importante a gente saber o que a gente está conversando aqui também, assim, para a gente conseguir clarear para as pessoas, né? O que faz e como que ele está evoluindo. E depois, talvez, uma última pergunta, a gente pode falar assim, né? Claro, a gente vai ter outras, mas uma última pergunta, a gente pode falar assim, o que vocês também vislumbram para frente desse sistema, pode ser? Mas então, assim, hoje, atualmente, como é que ele O que é tá? Escasa? Por que ele começou, aonde ele está agora e o que ele faz? O que é a Escasa? A Escasa é uma solução, uma plataforma, né, de gestão e monitoramento dos encargos locatícios. Tá. Uma dificuldade de todo imobiliário hoje é gerir esses encargos. Conta de condomínio, IPTU, água, energia, gás, fato, de acordo com a necessidade de cada imobiliária. Exemplo, em Goiânia não são todas as imobiliárias que controlam condomínio. Certo. É uma obrigação? Todos nós sabemos que é, mas nem todo mundo controla. Da mesma forma que eu tenho um cliente que só usa para condomínio, que só usa para água, que só usa para... Aqui em Goiânia tem uma pessoa que só usa para energia, para mais nada. Cada um tem sua necessidade. A Escasa ela é flexível e você faz o uso dela conforme sua necessidade. Não é porque você tem a Escasa que você tem que usar todos os tipos de contas gerenciadas lá dentro. Hoje, como que a Escasa ela tá no mercado, assim, de forma geral? O foco principal nosso é isso. Existem outras melhorias, né, Arthur, que a gente está fazendo agora, por isso que a gente mencionou que toda vez que a gente faz um podcast, participa de alguma coisa, tá trocando ideia, começa a vir vários insights. Certo. A gente participou de um evento agora em maio desse ano. E sendo assim, foi algo extremamente disruptivo para a cabeça de todos os sócios, porque a gente era algo novo no evento. Foram os 4? Foram os 4 e mais 3 pessoas que já a gente conheceu lá, mas já estavam contratados para trabalhar para a gente, já estavam trabalhando já no processo. Só que assim, o que foi o
o disruptivo pra gente. Que a gente chegou, a gente pensou, cara, nós vamos no evento, não sei o quê. Era até engraçado, porque todos os stands do lado não tinham um terço do movimento que tinha no nosso. Então, tipo, já teve vezes, eu tenho vídeo. Tem 12, 15, 20 pessoas na parada, assim, no stand de startup, gente. Tipo, menos da metade dessa mesa aqui, ó. Sim. Todo mundo parado, assim, maravilhado. Querendo Porque, assim, a gente entender, sabia que aquilo ali era algum diferencial, mas a gente não sabia que a gente ia ter essa evidência toda no processo. Talvez seria uma dor tão grande. É esse que é o negócio, né? Porque era uma dor muito grande do mercado em si. Justamente. O que aconteceu na sequência? A gente começou a ter outras possíveis soluções. E agora já se tornou, na verdade, uma solução em si, né? Mas só para fazer um adendo aqui para construir a escadinha do que é a Escasa. Porque, como a gente falou, é um MVP. Começou como um MVP. Perfeito. Então, a gente começou só com um processo de consulta de débitos. Então, era um sistema onde eu conseguia ver um relatório em tempo real ali dos débitos dos meus imóveis. Certo. De água, energia, IPTU, tudo que Dos acessórios, envolve né? os acessórios Isso. ali de um imóvel, né? Esse foi o primeiro, vamos colocar, o primeiro degrau da escada. O segundo degrau foi a emissão do boleto, porque até então a gente nem fazia emissão de boleto. Então a gente construiu, porque os clientes já começaram a solicitar, nossa, mas eu preciso disso aqui porque eu preciso pagar. Aí eu vou ver que tem um débito aqui, agora eu vou ter que entrar lá no portal da concessionária para fazer a emissão do boleto. Não tá, então vamos liberar o segundo degrau, que é a emissão do boleto. Beleza, liberamos a emissão do boleto. Agora, a gente descobriu, de acordo com o mercado, que assim, a gente percebeu que a cultura do mercado imobiliário é muito diferente de região para região. Brasília, o pessoal usa de uma forma completamente diferente as casas do que o pessoal aqui de Goiânia, por exemplo. Entendi. Isso é um ponto interessante que a gente está conseguindo abrir e construir argumentos para tentar evoluir até os processos dessas imobiliárias que fazem uma coisa que hoje, por Muito exemplo, diferente, assim, né? um mercado mais, vamos colocar assim, mais de alto nível está trabalhando. Então a gente consegue até ajudar elas nesse sentido, mostrando como que poderia ser feito. Enfim, aí surgiu uma outra necessidade agora, porque a imobiliária, por exemplo, do pessoal de Brasília, região de Brasília, eles pagam os boletos. A própria imobiliária paga e aí coloca isso no valor do boleto de aluguel, já incluso. Para o inquilino ele ter um boleto só para pagar. Perfeito. Nossa, muito mais fácil de se gerenciar. Sim, gerencia mais Mas aí que já tem anos que fala isso pra mim. Perfeito, perfeito. E hoje com a Escasa isso é possível, 100% possível. Porque imagina, antes da já vou ter Escasa, acesso, eu teria né? que entrar um por um antes de gerar o boleto Seria para ele. impraticável. Impraticável, porque eu tenho um período aí de 5 dias. O condomínio liberou ali o boleto 5 dias antes do vencimento, então eu só tenho esse período para consultar todos, montar os boletos de aluguel, não dá. Conseguiria fazer isso, mas dependendo do tamanho da carteira, Não dá. se tornaria impraticável. É impraticável financeiramente. Sim, né? exato. Você teria que ter uma pessoa só para fazer aquilo. Às vezes Perfeito. uma pessoa não conseguiria, teria que ter duas, e aí todo aquele processo custaria mais do que o que você recebe. Então, Justamente. não é... Exatamente. E aí surgiu o terceiro degrau, que agora a gente está para lançar. A gente tem até o mês que vem para lançar, que é o Malote Digital. Então, a gente vai ter uma ferramenta dentro da Escasa, que é uma exportação de todos os boletos que eu preciso fazer o pagamento. Então, eu vou marcar nos imóveis ou nas contas que eu faço o pagamento, que eu sou o responsável, e aí, com um clique, o cliente consegue baixar todos os boletos, todas as linhas digitáveis de todos os boletos, para mandar, por exemplo, a remessa para o banco. E aí, ele consegue pagar todos os boletos, assim, com um clique, de fato, de verdade. Isso é muito legal, né, Nahara? Realmente, assim, é algo que vem solucionar de uma forma muito descomplicada um processo que é muito doloroso É muito E burocrático. complicado. e complicado para burocrático. dentro de administradoras e gestoras. Agora eu fico pensando o seguinte, assim, vocês têm acompanhado isso dentro de imobiliárias, você mesmo acabou de mencionar, Arthur, que tem imobiliárias que ainda não estão fazendo talvez um processo que as pessoas São modernas, vamos modernas, pôr assim, deveriam estar prestando atenção e tudo mais. Você vê que às vezes, assim, essas ferramentas, porque essa é uma pergunta que cabe a gente fazer aqui, e é claro, é a visão de vocês. Você vê que essas ferramentas, elas vão acabar desconstituindo a necessidade de imobiliária para os proprietários de imóveis? Não. Dá sua opinião aí, que depois eu dou a minha. É, porque eu senti um sim aqui e um não de cá. Você diz no sentido
do que nós estamos fazendo como solução, daqui uns dias fala assim, ó, não tem necessidade do proprietário ir atrás de um imobiliário a mais. Porque se ele na tiver minha- o sistema, ele cuida. Na minha visão, sendo franco, não. Pelo que eu já conheço do mercado. Quem normalmente coloca um imóvel dentro de uma imobiliária hoje, ele não quer ter a dor de cabeça que ele já está sofrendo e já está tendo ali no dia a dia. Então vocês são donos de imobiliária, vocês sabem a dor de cabeça que é gerenciar, manter e colocar aquilo ali para rodar. Se for olhar pelo lado de que, cara, o cara vai me contratar como sistema e eu vou lá, eu vou gerenciar os encargos dele e resolver, a minha visão é não. Na minha visão é não. A minha também é não, tá? Só que aí vamos falar de... Mas... Gente, eu não tô assim questionando. Não é quer causar, né? Isso, assim, não é não, causar sim. polêmica, não. É Conversar realmente. É mesmo. isso. Não, eu acho que... Uma opinião. Porque é o seguinte, eu acho que o proprietário, ele sempre vai estar atrás com relação a um imobiliário. Imagina assim, pode surgir infinitas tecnologias aí, mas você vai ter que ter a expertise de fazer com que todas elas conversem, porque não é uma tecnologia só. Então, sempre vai existir a necessidade da integração. E é uma coisa que é complexa. Hoje a Escasa é uma solução de integrações, né? Justamente, imagina, se o proprietário quiser fazer, hoje ele faz, só que ele não tem integração de todos os sistemas, que é o que a Escasa faz, integra tudo e te entrega. E eu acho que esse é o grande ponto, porque sempre vai existir a necessidade de um conhecimento ali para administrar todas essas soluções e fazer com que elas conversem da melhor forma possível. Então, assim, isso me dá um gatilho para uma pergunta que o pessoal faz demais, inclusive nas imobiliárias. Que é, esse sistema, então eu não vou precisar ter uma pessoa, vou poder mandar fulano embora, porque fulano só fazia esse processo de consulta manual dos boletos. Não. A ideia da Escasa é te dar tempo para que você consiga trabalhar em uma rotina que não seja mais humanizada, que não seja uma coisa extremamente robotizada. Desgastante. Porque imagina, mesmo que uma pessoa estivesse ali fazendo, é um trabalho completamente igual, é a mesma coisa o dia inteiro, toda hora. Não faz sentido. Vamos deixar a pessoa pensar no processo, pensar em coisas que o humano de fato tem que pensar, que a máquina não vai executar. Eu acho que vai de encontro com a questão do proprietário. Imagina, é um diferencial gigantesco. Inclusive, algumas imobiliárias colocam lá no site deles. A gente conta, porque isso faz sentido para o proprietário. A gente tem um sistema de monitoramento de débitos, que inclusive é um quarto degrau da Escasa aí, tá? Monitorar e avisar os proprietários de que o imóvel dele está com a situação completamente atualizada ali, não tem nenhum débito, por exemplo. Tá? Então, assim, essa é a minha visão de que a tecnologia, porque eu acho que isso vai de encontro àquela grande pergunta, né? A tecnologia vai tirar as pessoas do trabalho, do mercado de trabalho? Não. Sempre vai ter alguma coisa. Eu sou bem nessa, assim, porque por mais que a tecnologia avance, tudo ainda vai ter aquele que quer tomar um cafezinho, que quer pegar na mão, que quer falar, vem cá, deixa eu assinar, deixa eu ir lá no cartório reconhecer minha firma, né? A gente tem inúmeras ferramentas lá na imobiliária, ele tá até rindo porque eu falo isso demais pra ele. Ele fala, Nahara, a pessoa não tem que vir aqui, é online aqui, ó, 2 horas a gente já entrega o contrato, já entrega. Entregamos, mas tem gente que não quer, eu vou fazer o quê com isso? Eu, aqui em Goiânia, eu tive dentro de uma imobiliária que eu cheguei e a menina falou assim, daqui 20 minutos a dona fulana chega. Como assim? Ela passa na imobiliária uma vez por semana, toda sexta-feira. Mas o que ela vem fazer? Ela vem tomar um café e perguntar pra mim como que tá todos os imóveis dela. Falei, legal. Aí você olha na senhora, não julgando, né? Mas não precisando dar nada pra pessoa. 40 imóveis que ela tem. A família foi adquirindo, né? Então, aí ela falou pra mim, Rafael, isso aqui, muita gente tá querendo mudar pro digital. E essa vida dessas pessoas? Tem uma pessoa aposentada, vai fazer o quê? Que ela já tem esse costume de ir lá, de sentar com a Nahara, de trocar uma ideia. E aí, a Nahara tem dia que ela vai ter que parar. Não, pra sentar, bate um papo e ponto final. Não tem pra onde correr. Entendi. É por isso que eu falo que, na minha visão, a Escasa, ela não vai deixar não vai tirar isso das imobiliárias. Muito pelo contrário. O que o Arthur acabou de falar aqui. A gente tem imobiliário que vai lá, e escreve no site, a gente tem uma solução. Eu tive um cliente semana passada que me ligou pedindo autorização para usar a logomarca da Escasa que ele quer colocar no site dele. Mas por quê? Porque a sua ferramenta na cidade ela tá se popularizando.
Então tá todo mundo... falando isso aí, Tá ó. vendo? Tá vendo? Você pensa que não, mas aí foi o caso que ela falou. A cliente no interior de São Paulo chegou nela e falou assim, vocês estão usando a ferramenta daquela S-Casa? Que muitas vezes o pessoal nunca ouviu falar, né? Sim. Porque ela já ouviu falar que em outra Já sabe que é imobiliária bom, resolvia e ela então. quer que o sistema na imobiliária monitore a casa dela. Aí, detalhe, é um processo que o Arthur mencionou agora há pouco, mas de avisar os proprietários que o imóvel dele está correto. Dentro desse caso tem um relatório que a imobiliária pode tirar e mandar tipo um dossiê pro dono. Seja uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, mostrando como que está aquele relatório do emitir relatório lá que tem, geral do imóvel. Hoje a gente usa o da cobrança, né? pra Isso. Ele é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Já resolve parte do problema, né? No processo. Com certeza. Eu gosto muito dessa forma, dessa linha de pensamento de que novas funções vão surgindo a partir do momento que você vai operacionalizando melhor com tecnologia as funções atuais. E eu penso que não é assim para... Eu até concordo, né, Rara, assim, que tem a pessoa que vai lá para tomar o café, mas eu penso que a função principal do ser humano é atender bem, é fazer uma ligação humanizada, é ter tempo para pensar em uma solução diferente, mesmo para aqueles clientes que não queiram ir lá na imobiliária todos os dias. Então, talvez por esse sentido, eu gosto muito dessa linha de raciocínio, de que a tecnologia ela não vai substituir o ser humano de forma nenhuma, porque o ser humano ele sempre vai ser superior à tecnologia, porque ele tem a capacidade de humanizar qualquer processo e qualquer relacionamento que exista. Então, eu acho que é bem bacana. A gente tem o próprio mercado mostrando isso, pelo menos eu tenho uma visão muito clara disso, né? Porque quando surgiu os chatbots, até por ligação também, os bots de ligação, todo mundo falou, acabou o Atendimento Os call de suporte. como que é lá. a Oi ali faz como que é a aquela Aura. equipe? Call center. Call center. Acabou o call center, acabou tudo. Só que a gente vê hoje o mercado que várias empresas colocam no site e declaram que, ó, a gente não tem robô, aqui é 100% humanizado. Também Já é o diferencial, né? Já tá invertendo. já inverteu, entendeu? Então, Eu acaba que não vai ter como tirar, não vai nunca acabar essa questão do humano no meio do processo. Dentro da imobiliária. Visitando alguns clientes, a hora que eu chego, gente, só clicar no chat. Aí os clientes, não, vocês não vêm com um robôzinho do meu lado, não. Eu, não, gente. Chama. Aí a pessoa atendeu rápido. Tá vendo? Isso aqui é um robô. Falei, você quer ver uma coisa? Aí eu mandei mensagem pra pessoa, tira um print da tela, por favor, do chat. Tirou o print do chat, eu falei, é um robô? Aí ela, nossa, é verdade. Mas é isso aí, a gente, por mais que a gente quer automatizar, até as próprias imobiliárias têm resistência. Tipo assim, a pessoa ali não quer falar com um chatzinho, uma inteligência artificial que tá tirando dúvida dentro de uma base de conhecimento. Essa seria uma outra pergunta que eu tinha, assim, porque a gente sabe que tecnologia ela assusta muita gente que não tá dentro desse mundo, né? Não vive essa área e tudo mais. Vocês estão tendo dificuldade com algumas empresas nesse sentido de adaptar a tecnologia, de operacionalizar a tecnologia, principalmente pela parte humana que ainda tem lá dentro? Como que vocês estão lidando com, talvez, uma imobiliária que precisaria dessa tecnologia, mas não tem o material humano dentro dela para rodar isso lá? Eu vou te falar de um problema para a casa e depois o Viana comenta da parte da imobiliária. Perfeito. Porque hoje a gente tem uma dificuldade nessa questão da digitalização, da sistematização, não sei, por conta dos condomínios. A gente tem vários condomínios hoje, sistemas de condomínios, que ainda funciona, é o tiozinho que fica lá na casa dele, e aí eu sempre A contabilidade, contador dentro da casa, isso é bem isso mesmo. que eu tenho que ligar pra ele me mandar um boleto. E aí eu ligo, peço pra ele o boleto, ele me manda um CD ainda. Nossa, vocês vão matar o cara. Aconteceu isso lá dentro da Edu, esses dias, mandaram um CD com backup de uns dados lá. Computador nenhum abriu o CD, inclusive. Meu Deus do céu. Enfim, mas então eu acho que essa questão da digitalização, ela é importante até no contexto do condomínio, tá? Porque a gente tem essa dificuldade. Hoje a casa não consegue operacionalizar com um tiozinho que eu tenho que ligar e pedir para ele o boleto. Eu preciso ter um portal. Isso impacta diretamente no nosso processo, né? Então, a gente precisa de fato informatizar todos os processos de gestão de contas para que a casa continue funcionando aí do jeito que tem que ser. Aí dentro da imobiliária, acho que o Viana
Aí Fala bem. entra esse processo que o Arthur falou, de a gente ter essa dificuldade. Pouquíssimas imobiliárias têm a organização para ter esse tipo de informação e a gente conseguir evoluir. Vou dar um exemplo para vocês. Os meus últimos 3 meses, teve muito imobiliário interessado nessa casa. Só que quando eu viro para eles e falo assim, ó, coisas básicas, gente. Você tem o número do IPTU do imóvel? Não tem. Para que isso? Gente, pelo amor de Deus, vocês estão gerindo um imóvel, vocês não têm essas informações. Não. Então eu não vou te dar continuidade agora eu vou correr atrás dessas informações. Realmente você vê que alguns correm atrás para se organizar, para ter essa gestão, mas eu acho que o maior ponto hoje é as imobiliárias ter essa organização para conseguir evoluir. Isso é na minha visão, tá? IPTU, eu sei que é algo do imóvel, conta de imóvel, e condomínio, principalmente quando é verticalizado, seja horizontal ou vertical, é uma obrigação do imóvel. Então, automaticamente, é tipo de conta que não é transferida. Não é igual uma conta de água e energia que eu posso transferir para o nome do inquilino e ponto. Maior dificuldade, contas básicas. Básicas. Eu tenho vários clientes que deixaram de usar o Escasa porque não tinha essas informações. Entendi. Então... Não vai ser necessário, né? Porque vou usar o que se eu não tenho as contas? Né? Justamente. Aí é aí que eu bato na tecla. Tem muito lead. Vamos olhar assim a nível comercial? Tem. Todo mundo tem organização. Te garanto que no máximo 60% tem organização. Eu penso que talvez esses aí, eles vão automaticamente também. já saindo do mercado e vão sendo substituídos por realmente gestoras estruturadas. Justo. Eu sempre penso isso, que o mercado ele vai abrindo espaço para quem realmente abraça ele, né? De verdade. Abraça ele de verdade no sentido de eu trago responsabilidade, eu tenho responsabilidade com aquilo que eu assumi com o cliente e tudo mais. Então, assim, essas gestoras, eu acho que também, assim, nem tem muito ainda chão para elas, né? Nesse sentido. Mas de uma forma bem trágica mesmo, mas que é um fato. Tem necessidade de se organizar. Mas hoje a gente faz até um trabalho de tentar conscientizar o pessoal. Justo. Tá? Eu faço Porque a gente vai de imobiliária em imobiliária. A gente tá falando de sistema e tal, mas hoje o processo comercial da Escasa ele é 100% humano, de porta em porta. Entendi. Tá? Até hoje a gente nunca teve uma venda 100% digital, né? Apesar de que o sistema foi todo projetado, inclusive, para isso. Desde o começo eu falei pro Viana, você vai cuidar dos clientes depois que ele estiver dentro do sistema, usando. Não funcionou. Não dá. O mercado imobiliário exige um contato físico, humano ali, para ter essa oficialização, ter esse acordo, apertar a mão para falar que o negócio tá fechado. É interessante, né? É isso mesmo, né? Assim, o mercado imobiliário ele tem ainda essa dinâmica do vem aqui que eu vou te receber, o olho no olho. Não, eu sou da moda antiga. Deixa eu ver se existe mesmo. Exatamente. Eu tenho o caso de cliente grande. Trabalha quase tudo 100% digital. Pra fechar com esse caso, o cara falou, não, vim aqui em Fortaleza. Tá, Tô indo. vamos em Fortaleza. Eu tô indo pra lá semana que vem. Vou participar de um evento Gente, lá, deixa eu mas... perguntar. A Escasa, ela já tá, assim, consolidando. Então, assim, Goiás já foi. Vocês já falaram, assim, de... Fechamos Goiânia. Goiás em si. Aí vocês já falaram de Fortaleza agora. Quais são as regiões que vocês agora Eu tinha falado estão... Curitiba Vocês falaram também, Brasília, se eu não me engano, vocês comentaram. Isso. A Escasa hoje tá trabalhando Goiás, de forma geral, né? A gente tá começando uma atuação um pouco mais forte nos interior agora. Temos Brasília. Posso falar que estamos em 30% de Brasília. A dificuldade de Brasília é essa dificuldade que eu mencionei. Nem todo mundo tem as informações. Então, quem não tem tá correndo atrás. Tá. Estamos Curitiba, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, mais em Vitória da Conquista, aquela região. E começamos agora no Nordeste, Minas Gerais, já capital, interior e região metropolitana. Começamos agora Recife, Fortaleza. Por incrível que pareça, Fortaleza, 90% foi quase tudo condomínio. Ninguém nem importou com conta de água e energia, que era algo que eu pensava que ia ser quase uma obrigatoriedade. Pô, não, mas não controla isso aqui não. Tá no nome do povo, eu quero saber de condomínio. Eu quero saber dá o que me interessa aqui. Eu quero saber de condomínio e IPTU, mais nada. Olha só. Recife,
que eu mencionei. Agora, Uma dica pra quem quiser ir lá pra Fortaleza, assim, se começar a cuidar de água e energia, né? pega o mercado inteiro. Mas, assim, a questão de gestão, eu acho que foi o formato e o processo. Aqui em Goiânia, eu percebi que os donos fazem assim, cara, eu não quero saber se eles controlam. Eu acho que até antigamente pelo processo que as administradas... porque não deixava. Tipo uma A Saneago não deixava Saneago, transferir, hoje ela já deixa. Justo. Só que com as suas ressalvas. É. Transfere como usuário. É. Se o contrato tiver flegado que em 1 ano ele se encerra, se depois de 1 ano você não fizer um aditivo e não fizer um informe para eles, ele retorna para o nome do proprietário no automático. Brincadeira de Goiânia, eu entendo muito bem. Agora, Estudou bastante, fez a tarefa de casa. Quantas imobiliárias? Todas as imobiliárias de Goiânia eu fiz pessoalmente, praticamente. Agora, fora, é isso, eu acho que a gente só não está trabalhando ainda a nível norte, Pará, Manaus, ainda não. Mas eu percebi também que é uma região que praticamente não controla. Eu tenho alguns amigos na região, já fiz contato já. O pessoal não, as imobiliárias não... É um pessoal meio bruto, assim, parece, né? Assim, tipo, você tá devendo, então você some daqui, que eu não sei o que, tá, já né? saiu. Quase assim, isso. pelo menos, desculpa. Desculpa se tiver alguém, assim, que mora nessa região e não seja, né, dessa forma. Isso. Mas, assim, é porque é a forma que realmente, pela minha ignorância, eu ainda acho que lá ainda tem um desenvolvimento pra frente. Sim, sim. Mas isso é um detalhe extremamente importante que o Viana tá falando de... a gente vai para uma região e o pessoal não tem os dados, né? A gente tem conseguido mudar um pouco dessa regra aí. Porque não tinha por que uma imobiliária começar a se preocupar se não estava dando problema para ela. Sim. Só que agora existe uma solução que é possível gerenciar. E aí eu consigo colocar isso como um diferencial. Então eu tenho certeza, a gente já tem alguns clientes de lá que já tem interesse em começar a controlar para ser um diferencial. E aí isso vai se tornar um padrão. Sim. Entendeu? Sabe o que eu fiquei pensando aqui, enquanto você estava falando assim, ó? É a questão de você gerir um imóvel sem estar no lugar. Até quanto, assim, você acha que isso já é possível? Por exemplo, a gente aqui começar a gerir uma carteira lá de Salvador. Perfeito. A administração dessa parte, acredito que sim. Agora, vistoria... Eu ia falar isso agora. Porque tem coisa que tem que ser em loco ali, né? Eu acho que o que vai pegar seria essa parte. Mas a vistoria já tem empresa que terceiriza isso a nível Brasil. Sim. Então, acho que dá para construir já uma imobiliária digital, vamos falar assim. Isso, já. É por isso que eu penso, porque assim, antes era muito difícil realmente controlar esses processos. Você tinha que conhecer a prefeitura de não sei das quantas, como que funciona o cartório. Tinha que ter uma pessoa ali dentro. Tem que ter uma pessoa de lá, né? para ter um despachante, que se aquilo, Deus me livre e tal. Então, assim, talvez agora a gestão ela vai começar a ser mais expansiva. Então, é uma grande oportunidade para empresas que têm a tecnologia mais dentro dela começarem a pensar nesses processos. Talvez ainda não seja o momento que o mercado abrace, mas a começar a pensar nisso é muito saudável. Eu penso que pode ser um próximo passo gigante para aquelas gestoras patrimoniais que realmente tendem a querer ser gestoras de fato grandes. Até porque, com certeza, existe um proprietário que é dono de imóveis em várias regiões diferentes. Com certeza. Então eu não quero ter várias imobiliárias, eu quero ter uma imobiliária. Então, essa imobiliária digital, vamos colocar assim, é uma imobiliária focada para esse público que é dono, proprietário de imóveis em várias regiões. Aí, ó, vocês já vão sair daqui com a imobiliária nova. Sim, sim. E assim, e um outro... Porque a gente, quando tá falando de locação imobiliária, a gente tende a ir para o mercado atual. E o mercado atual, ele tá tendo muita short stay, né? Aquela curta temporada ali, que o pessoal ainda fala Airbnb, mas na verdade, Airbnb é só uma ferramenta para alocar rápido. A Escasa, ela conseguiria também ajudar ou auxiliar nesse processo? Vocês têm algumas gestoras patrimoniais que estão trabalhando com short stay com a Escasa? Ainda não. Tá. Mas a gente sabe que isso é possível e a gente está esperando chegar a oportunidade aí. Mas ainda não. A gente sabe que a gente conseguiria ajudar eles a um nível
muito extraordinário, porque eu tenho certeza que isso para eles é uma dor de cabeça muito grande. Só rapidinho, eu fui no Rio de Janeiro no mês passado. Uhum. E eu tava ali na região dos lagos lá, né? Certo. E o que tem de imóvel, de locação ali, é um negócio Sim. surreal. Então eu fico imaginando, eu tava lá só imaginando o quanto deve ser difícil gerenciar aquilo ali. Porque eu conversei com algumas pessoas lá e falavam, não, eu tenho 5 imóveis aqui nessa região, não sei o quê. Então, eu sei que a Escasa vai conseguir ajudar muito nesse processo. Mas a gente ainda não entrou nesse mercado. Eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar nele. Você comentou isso, mas eu lembrei de um detalhe. A gente tem um cliente de Goiânia, eu acho que vocês até sabem quem que começou agora uma operação dessa, que é de short stay, que eles começaram a usar. Semana passada eles me ligaram, eu já ativei já começaram a usar, e inclusive pediram coisa do Rio de Janeiro. Tá em Goiânia e já começou a atuar lá. É isso. Então, eu acho que é esse que é o grande mercado agora. Porque o mercado, a gente tem que começar a não pensar mais local. A gente tem que começar a pensar país. Porque loguinho, outras pessoas vão estar começando a pensar mundo. Exatamente. Se a gente não começar a pensar no mínimo país, a gente loguinho também não tem nem o regional. Eu acho que o mercado regional nunca vai acabar, né? Acho que isso não vai acontecer, mas é interessante sim pensar nisso, porque tem gente que deseja algo assim, né? Principalmente esse cenário que eu falei de um proprietário de imóveis em várias regiões diferentes. Sim. Imagina, porque ele deve ter uma dor de cabeça grande, hein? Ele ter que administrar aí, no caso, várias imobiliárias. Sim, com sem certeza. dúvida. E cada um com um De procedimento. um jeito, cada um com extrato, contrato, um trem. Cada Cada um um- processo diferente. um sistema de não sei das quantas, Exatamente. isso, aquilo. Interessante. Muito isso. Muito show, né? Isso aqui é assunto pra mais de... Né? Eu talvez iria muito pra tecnologia, mas eu acho que não é o caso aqui, né? Eu acho que, assim, tipo, me fascina realmente essa parte tech, principalmente ela desenvolvida para o mercado imobiliário, porque eu penso que é um mercado de base, um mercado estruturado e de estrutura. Então pra eu fico muito resolver, né? feliz, muito feliz mesmo com essas soluções, Ana Rara. Eu fico feliz de pessoas incríveis estarem vindo para dentro do mercado. Que antes, quando a gente começou, eu posso dizer assim que muito poucas pessoas desejavam vir para o mercado imobiliário. O mercado imobiliário era quase era um ticket baixo de entrada ali, né? Assim, uma régua baixa. As pessoas falavam assim, o que eu vou fazer da vida? Vou ser corretor. E então começava-se um processo imobiliário. E por isso que a gente vê ainda imobiliárias muito nessa fase do operacional demais. Porque você não tinha a força jovem, a força daquele que tinha todas as opções do mundo, mas tinha escolhido o mercado imobiliário para atuar. Hoje não. Hoje a gente já vê que essas pessoas estão vindo e por isso essas ferramentas, essas tecnologias também estão acontecendo. Então, assim, eu fico muito animado com essa turma nova que vem com todas essas forças, né? Com esse brilho no olho aí para fazer a diferença. É um mercado que precisa muito. É um mercado que, não sei se precisa é a palavra certa, mas é um mercado que é muito próspero. Né, que é muito próspero e merece muito. Com certeza. Melhor a palavra. Verdade. Muito bom, gente. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui compartilhar com vocês um pouco do sistema, um pouco da nossa história, né? E acho que daqui já surgiram ideias interessantes que, ou se a gente não for colocar pra frente, vai ter alguém que vai entender e vai querer caminhar com isso, tenho certeza. E aí se conta sempre com a gente que quando vocês precisarem conversar aí um pouquinho, a gente está disponível. Isso aí. Super show. Agradecer também. Brincar assim, aproveitar o negócio, fazer um... Curte, compartilha. Pra quem nunca ouviu falar da Escasa, quiser acessar lá o site da Escasa, é escasa.com.br, SCAZA, tá? Só pra... Porque muitas vezes o pessoal faz uma pesquisa de uma forma diferente. Siga a gente nas redes sociais, por favor. Isso aí, fala que viu aqui no Conversas A3. Curte lá, aproveita, dá muito like lá no videozinho do pessoal. E deixar claro que para quem usa a Escasa hoje não é uma plataforma de gestão, né? Igual eu havia mencionado, igual o Arthur mencionou. Só que a Escasa não está parada só nisso. Então tem várias novidades para o próximo semestre, né? Para o próximo ano, possivelmente. Então não vai ficar só
na gestão e monitoramento de encargos. Então, teremos outras soluções aí muito em breve no sistema que eu acho que eu tenho praticamente certeza que vai colaborar muito com a operação de vocês e diminuir esse trabalho extremamente desgastante que muitas vezes vocês têm, tá bom? Muito legal, gente. Parabéns aí por sempre estar evoluindo e mexendo aí para ajudar a gente. Isso aí. Então, Estamos aí. Obrigado. Gratidão. Gratidão sempre e avante. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa, tanto quanto a gente. A gente se vê no próximo Conversas A3.